plantada junto às fontes das águas. Então é necessário se plantar em uma igreja saudável, é necessário estar plantado, fazendo desse lugar aquele lugar onde você nutre as raízes da sua alma, da sua vida, da sua família. Por isso eu louvo a Deus por vocês que estão se plantando aqui conosco. Para nós é uma alegria receber pastores, inclusive, essas famílias lindas que estão chegando, que a gente já ama e já desfruta de comunhão com vocês. E eu louvo muito a Deus pelo trabalho dos pastores da Matriz, a nossa equipe pastoral, que tem cuidado e servido com tanto amor a cada família, pessoa, casal que chega na casa para se plantar. E essa é a bênção da De Gravataí, é um lugar para se plantar. E a Bíblia promete: será como árvore frutífera que dará seu fruto na estação próspera, e tudo que fizer prosperará, porque está plantado. Esse é um princípio bíblico, se plantar. Não é congregar nem membrar, é se plantar, é se enraizar e é sugar da vida que tem nessa casa. Sugue da vida desse lugar hoje. Não é ir lá assistir um culto, não. Eu estou sugando da presença que está nesse lugar. Amém? Isaías 55:10, por favor, amado. Glória a Deus. Você está aqui para ouvir Deus, para sentir Deus e para comer do pão e do cálice da nova aliança de Deus. Glória a Deus. Isaías 55:10 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. Isso aqui é uma palavra de Deus, amém? Recebe, é Deus falando, não é um homem dizendo, é Deus. Mas regam a terra. A chuva e a neve dos céus descem e não tornam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente. Olha a quantidade de coisa que a chuva e a neve fazem. Regam a terra, fazem produzir a terra, fazem brotar a terra, dar semente ao semeador, pão ao que come. Tudo isso chuva e neve fazem. Glória a Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz Deus. Glória. Ela vai regar, ela vai produzir, ela vai brotar, ela vai dar semente, ela vai virar pão. Uau! Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Você pode dizer isso para o mundo espiritual? Assim será a palavra que sair da boca de Deus. Repete essa frase: ela não voltará para Deus vazia. Repete, 1, 2, 3. Ela não voltará para Deus vazia. Aleluia. Agora afinal, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Meu Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o culto, esta casa, ela é uma casa de ministração da palavra. Veja bem, a palavra que sair da minha boca, a boca de Deus precisa estar aqui. E a boca de Deus é a palavra de Deus. E os homens de Deus se tornam a boca de Deus. As mulheres de Deus se tornam a boca de Deus. Pregadores, professores de EBD, discipuladores, recepcionistas com uma palavra cheia de amor. Eu já vi pessoas na recepção receber uma palavra em amor e sentir a presença do Pai. Cantores, estes são a boca de Deus. Esta casa é uma casa de ministração da palavra de Deus. Só que como você viu, não é só uma palavra que sai da boca, ela é uma palavra que se transforma. Veja que ela é uma palavra que ela se transforma em semente, se transforma em pão, rega, faz produzir, faz brotar. Ele vai dizer, ela não voltará para mim vazia. Não é uma palavra vazia, tipo água, 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 e ficou uma palavra. Não, toda vez que Deus diz algo, aquilo acontece. Entende? Quando Deus está dizendo que a palavra não volta vazia, Ele está dizendo, não voltará para mim vazia, fará. A palavra que é ministrada nesse altar, ela não é só uma palavra ministrada, ela é uma palavra que se materializa. Esta casa, ela é uma casa de ministração da palavra, mas ela também é uma casa de manifestação da palavra. João 2,11 diz, João 2,11, casa de ministração, repete comigo, casa de ministração,
e casa de manifestação. Amém? Porque se não se manifestar, não cumpriu o propósito pelo qual foi enviada. Olha o que diz João 2,11. Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Aleluia. Jesus não só pregou, Jesus manifestou glória. E os seus discípulos creram nele. Aleluia. Agora Lucas 6,18. Por gentileza, Lucas 6,18. Estelão é maravilhoso e essa equipe de mídia que nos ajuda também. Como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. Próximo verso. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque dele saía poder e curava a todos. Volta ao 18, eu não sei se, verso 18. Na minha versão diz assim, ó. Lucas 6,18 diz: vieram para o ouvirem. Isso é ministração da palavra. Não sei se nas versões que os irmãos estão olhando, mas a versão que eu tenho diz, Lucas 6,18, vieram para o ouvirem, ministração da palavra, e para serem curados, manifestação da palavra. Obrigado. Vieram para o ouvirem. Vocês não vêm na casa de Deus só para ouvir, mas para receber. E isso é o que Deus tem. Esta casa é uma casa de ministração da palavra, mas é também uma casa de manifestação, de materialização, de se tornar real, visível a palavra de Deus nas nossas vidas. Glória. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Uma igreja não pode ser uma igreja de palavras vazias, onde as pessoas ouvem, mas ninguém é curado, ninguém é liberto, não se materializa a palavra. Se torna uma esperança frustrada. Eu gostaria de retornar com você alguns textos da Bíblia, como o texto onde Deus faz uma promessa em Gênesis 3, onde diz assim: a serpente enganou a mulher, e Deus diz à serpente: porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre o teu descendente, serpente, e o descendente da mulher. E faz uma palavra sobre Jesus, uma promessa, uma palavra, que diz: este lhe ferirá a cabeça. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Você lhe ferirá o calcanhar. Ferir a cabeça é esmagamento, é destruição. Ferir o calcanhar é machucar. Deus estava fazendo uma promessa, Deus estava dizendo uma palavra, e essa palavra não voltaria vazia. A cabeça da serpente seria esmagada no Calvário. Não, Deus não fala palavras que ficam aí, não. Essa palavra fica e ela vai regar a terra até se cumprir. Até o dia em que Cristo esmagou a cabeça da serpente no Calvário. Porque Deus não envia uma palavra para ela ficar vazia nos ares, a gente achar bonito, gostoso, chorar, mas Ele envia para que ela se cumpra e transforme vidas. Lucas 1:45, por favor. Lucas 1:45 diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas, serão materializadas, serão manifestas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aqui está dizendo para Maria, mas eu declaro para esta igreja: bem-aventurada a de Gravataí que crê, porque hão de se cumprir as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amai, Dorobacandarai. Você sabe que eu tenho a agenda da Voz de Deus, né? Vocês já sabem, eu tenho a minha agenda, ela já está quase acabando, irmão. Eu tenho essa agenda há anos, falta mais umas 30 folhas só. E ele vai porque eu tenho fome dele, eu busco ele, nós vamos continuar escrevendo. E eu tirei um tempo para ler. É apavorante.
O quanto de coisa que ele já cumpriu, o quanto de coisa que eu escrevi em 18, 19, 21, e ele cumpriu 1 ano depois, 2 anos depois. Tem coisas incríveis que eu vivi, coisas relacionadas à enchente que o Senhor falou comigo antes, relacionadas à pandemia. Deus falou comigo sobre a pandemia uns 4 meses antes dela acontecer. Primeiro Deus determina, fala uma palavra no céu, depois essa palavra se materializa, se cumpre, se torna visível na terra. Na teologia bíblica, a palavra materializar é compreendida como manifestar, que nós estamos dizendo casa de ministração e casa de manifestação. Na teologia bíblica, a palavra materializar é compreendida como a manifestação visível do que foi determinado por Deus no mundo espiritual. Quando nós olhamos em Gênesis 15, verso 5, bota aí Gênesis 15, 5, os irmãos vão lendo comigo, você vai ver que Deus disse para Abraão, então Deus levou Abraão para fora e disse, uma palavra, olha para os céus e conta as estrelas do céu, Abraão, olha e conta as estrelas dos céus, se é que tu podes contar, assim, olha a palavra vindo, assim será a tua semente. Verso 6, creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. É justo que ele receba o cumprimento da palavra, porque ele creu. As palavras vão se cumprir em quem crê. Abraão olha para as estrelas dos céus. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Deus faz ele ver antes de ser. Abraão não tinha um filho, e Deus faz ele ver tudo que um dia ele seria. Deus está dizendo, olha para as estrelas do céu, Deus está fazendo ele ver sem ser. Abraão viu-se pai de multidões sem ser pai de multidões, e Deus cumpriu tudo o que tinha dito. Deus faz ver, faz ouvir antes de acontecer, e Deus tem dito que essa igreja, essa cidade vai viver uma prosperidade, já está vivendo milagres, já está vivendo cura de câncer, cura de coluna, já está vivendo batismos com o Espírito Santo, porque Ele fala e Ele cumpre. É uma casa de ministração e uma casa de manifestação, e hoje aqui você não só está ouvindo uma ministração, mas é um momento de manifestação da glória de Deus. Glória a Deus. Olhe lá Israel, Abraão já viu. Abraão já viu o que hoje Israel é, 11 milhões de habitantes, ele já viu. Quando não havia um. Só que a palavra, pastores, começa a trabalhar na terra. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que a gente precisa entender. Existe uma palavra que sai da boca de Deus e agora ela começa a trabalhar na terra. A palavra começa a trabalhar igual a semente. Lembra que ele disse, a palavra que sai da minha boca é como uma semente. Como é que é uma semente? Ela vem de um jeito, ela vem uma palavra, água, A-G-U-A, ok? Vem o pão, P-A-T-O, vem uma palavra. Só que entre uma palavra se transformar num pão, é muita diferença. Entre alguém dizer, você vai ser pai e virar um monte de gente, leva tempo. O que eu amo em Deus é que quando Deus solta uma palavra da boca dele sobre uma cidade, sobre uma família, sobre alguém, aquela palavra começa a se manifestar, aquela palavra começa a se mover. Ela desce como uma semente, ela cai na terra da tua vida e aquela palavra começa a explodir, começa a se transformar, começa a virar raiz. Daqui a pouco ela vira uma plantinha bem pequenininha, daqui a pouco ela começa a crescer, vira um tronco. Ela era só uma palavra, você está entendendo? Ela era só uma semente, mas daqui a pouco ela começa a se tornar um país, uma nação, uma tribo, vira um povo. Você está me entendendo? A materialização é completamente diferente da palavra. A matéria é diferente da palavra. A palavra elefante é E-L-E-fante. Essa palavra eu consigo escrever num papel e pegar na mão. Agora um elefante eu não consigo pegar na mão. Será que alguém está entendendo?
Você está recebendo palavra, mas o que Deus vai materializar é muito poderoso. E leva um tempo entre Ele falar e se construir. Eu estou aqui sobre muitas palavras, eu estou vendo Deus começando a esticar a terra, Deus rompendo a terra, eu estou vendo coisas nascendo da terra, você está entendendo? Coisas estão brotando. Era uma palavra. É isso que eu quero que a gente consiga entender. Era um casalzinho estéril, virou um filho, daqui a pouco já virou 2 netinhos, que daqui a pouco virou 12 netinhos, que daqui a pouco foram para o Egito e já viraram tribos, e daqui a pouco virou 1 milhão. Uma palavra trabalhando, a palavra trabalhando, a palavra trabalhando, a palavra trabalhando, a palavra trabalhando. O que eu quero que essa igreja entenda é que quando a mensagem é pregada nesse altar, essa palavra começa a trabalhar, ela não volta para Deus até ela cumprir, e ela vai rompendo a terra, ela vai mudando pessoas, ela vai transformando coisas, ela vai empurrando cidades, ela vai mudando pessoas de lugar, ela vai arrancando pessoas, ela vai trabalhando. Você está entendendo isso? Para a palavra se cumprir, o ventre de Sara teve que ser mudado, força teve que voltar para Abraão, Isaac teve que nascer, a palavra vai se cumprindo, Deus teve que proteger Isaac, prosperar, fazer ele casar com Rebeca, para se cumprir a palavra. Para a cabeça da serpente ser pisada, tiveram que se passar 40 gerações, indo Deus protegendo a genealogia de Sete, a genealogia de Davi, para cumprir a palavra. Eu quero que você entenda que quando Deus diz uma palavra sobre nós, ela vai começar a trabalhar. É verdade. Quando Deus me disse que eu iria... Muitas coisas, não quero aprofundar, mas você sabe, palavras que você recebeu. E quando aquela palavra começa a trabalhar, a Bíblia diz... Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Davi ungido. Samuel vai até a casa de Davi e diz: Deus me mandou vir aqui ungir um. Ele vai lá e bota a mão na cabeça e diz: você a partir de hoje é ungido rei. 2 palavras, ungido rei. 2 palavrinhas. Agora aquela palavra começa a trabalhar. Pastor Laura. Aleluia. Eu sinto Deus trabalhando na cidade de Gravataí. Eu sinto Deus trabalhando na igreja de Gravataí. Porque a palavra não vai voltar vazia, vai cumprir tudo para que Ele a enviou e prosperará. Aleluia. A palavra foi trabalhando, a palavra foi protegendo Davi, a palavra foi porque ela tinha que se cumprir. O céu se esforçando, o céu trabalhando, a palavra não é mais uma palavra, ela vai se transformando, ela começa a empurrar a gente, ela traz Golias, ela treina Davi, a palavra vai fazendo para se realizar, até quando ela botou Davi rei, ela disse: agora eu posso voltar, estou cumprida. Levante a sua mão em nome de Jesus. Toda boa palavra que Jesus lançou sobre a sua igreja, tudo que está escrito aqui sobre a vida dos crentes, eu quero que se cumpra sobre as nossas vidas. Eles iam para o ouvir e serem curados por Ele. Você veio hoje para o ouvir, ser curado, ser batizado, ser liberto, ser abençoado. Tudo isso Ele tem. E que essa palavra comece a trabalhar na sua vida. Você está exposto nessa noite à palavra. 1 Reis 17:1 diz assim, 1 Reis 17:1 diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Irmão, só vai ser boca de Deus quem estiver diante da face de Deus. Se eu estou diante da face da irmã ou do irmão, eu consigo ver o que a tua boca fala.
Tem muita gente que nem sabe o que a boca de Deus diz sobre a sua vida. Elias diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, aí ele vai dizer uma palavra, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O homem diz uma palavra e ele para a economia de um país. No início desse ano eu estive no Cindy Lojas e na Sigra, e nós liberamos uma palavra que Deus me disse, e eu novamente renovo ela aqui, de que a economia de Gravataí nos próximos 20 anos vai chegar a 50 bilhões. Que a população da cidade vai subir muito. E hoje eu estava vendo o meu profético, lendo as minhas anotações da voz de Deus. Só que eu já conheço, porque eu já vi, quando me mostrou a pandemia antes, eu lembro, foi meses antes, eu fui lá antes, agora faz 6 meses, saiu a notícia, a economia de Gravataí subiu 17%, né? O nível de empreendedorismo na cidade em 6 meses, 17%. Deus vai cumprir, a palavra vai trabalhar. E eu fico pensando como é que a palavra vai trabalhar. Deus vai fazer empresários mundiais quererem vir para cá. Deus vai fazer empresas daqui prosperarem, porque a palavra não vai voltar vazia. Assim como o homem de Deus fechou o céu, Deus me mandou para essa cidade para abrir o céu financeiro e espiritual sobre a nossa cidade para um grande avivamento, que nós já sentimos as águas dele e já vemos ele brotar da terra. Já não é mais semente, já brotou. Esses dias eu estava num culto num bairro, eu toquei num homem, ele nem sabia que ele estava doente. Orei por ele outras coisas, ele não era nem crente, ele nem me pediu, mas a glória de Deus estava na casa. Ele foi curado na hora de um câncer. Foi para o médico disse: não, está limpo, não é pastor Lauro, está limpo. Isto é avivamento, quando a atmosfera já está tendo cura sem nem pedir. Mas primeiro Deus fala uma palavra e depois acontece. Palavras se cumprem, se materializam. Palavras que se cumprem, que se materializam, são aquelas que Deus primeiro falou. A semente da palavra se transforma em uma árvore da realidade. Essa é a beleza. A palavra é sempre menor do que o tamanho da realidade que ela vai gerar. Como eu os disse, fala uma palavra navio, quase 5 letrinhas. Agora pega um navio de 200 toneladas nos braços. A palavra, ela é poderosa, mas ela é menor do que o poder que tem nela sendo gerado. Por isso que eu não aceito que essa igreja seja uma igreja só de ministração, porque eu sei que tem um poder na palavra de manifestação. Glória a Deus, Senhor. Palavras ditas em confissão positiva, não palavras ditas em mera eu quero, não, mas palavras ditas pela boca de Deus. 1 Coríntios 13 fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Alguns dias eu estava conversando com o pastor Daniel Brown, e ele com uma batalha, e eu disse, em parte profetizando, em parte conhecendo, eu disse uma frase a ele, e no outro dia de manhã, Deus trabalhou na sociedade que ele tinha e cumpriu a palavra que nós havíamos dito. A palavra trabalhou em menos de um dia. Glória a Deus. Eu ouvi um testemunho agora de um pastor já velho. Ele tinha o seu Fusquinha, e ele estava andando na estrada. Já era um pastor idoso, eu vi essa semana, ele estava andando e ele quis ultrapassar uma carreta na subida, e ele na subida, carretinha, né, fica devagar, e o Fusquinha botou do lado, passou. Só que daí começou a vir a descida, e a carreta embalou, e o Fusquinha ali gritando, e quando a carreta encostou nele, jogou ele lá, para a beira do mato. Antes dele ser jogado, ele disse assim, eu só consegui dizer, meu Deus! E a carreta bateu e jogou o carro dele, não aconteceu nada com ele. A carreta foi embora, ele desceu, agradeceu a Deus, e ele disse assim, qual a velocidade de uma oração?
Deu tempo de eu dizer, meu Deus, subiu, Deus ouviu, os anjos vieram com a resposta e me deram o livramento em milésimos de segundo. Amados, há milagres que Jesus faz agora. Ele disse para pessoas, vê, e na mesma hora a palavra veio e transformou cegueira em visão, coxo em pessoa que caminha, leproso em completamente curado, porque existe um poder instantâneo na palavra de Deus. Ezequiel 37:3 diz, Ezequiel 37:3 diz: então Deus me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor, é tu quem sabes. Verso 4: então me disse Deus, por isso que tu tem que ouvir Deus para poder profetizar sobre a tua vida. Senão tu fica amaldiçoando e não profetizando. Eu lembro quando eu fiz o passaporte, Deus me disse, vai encher. Eu pegava o passaporte em casa, vazio, sem nenhuma viagem marcada para lugar nenhum. E eu olhava para a Carol e dizia, vai encher! Naquele ano eu viajei para tudo que é lugar do mundo. Eu lembro quando eu pegava o Gabriel, nós levamos 10 anos para ter o Gabriel e não vinha, e Deus prometendo que ia vir. Eu pegava o Gabriel pela fé nos meus braços, fazia assim, pegava o Gabriel nos meus braços dessa maneira. Pela fé. Nós estávamos agora na reunião de presidentes. E o Senhor Jesus falou uma palavra conosco que eu quero lançar sobre vocês aqui. Deus, quando fez um milagre na vida de Ana, Deus apenas não deu um filho, Samuel. Deus abriu o ventre de Ana. É muito diferente Deus te dar um filho, de Deus te abrir o ventre. Quando Deus dá um filho, Ele deu um filho, ok, esse é o teu milagre. Quando Deus abre o ventre, ela teve 6 filhos. E o Senhor dizia para mim, filho, eu não vou só te dar o que tu está me pedindo, eu vou abrir o ventre. Ana queria um menino, Deus disse, eu vou abrir o ventre, vou fazer muito mais, vou dar 6. Levanta a mão para o céu, o Senhor vai abrir o ventre. Deus não vai dar só o que você está pedindo. Olha uma palavra, olha uma palavra sendo liberada aqui agora. Deus não vai dar só um filho que é o que tu está pedindo. Ele vai abrir o ventre para que tu dê esse filho para Ele e ainda tenha mais 5. Aí eu peguei para Carol e disse, bota uma, eu mesmo, né? Pastor Cho, Paul Cho, da Coreia, a maior igreja do mundo. Quando ele tinha um casebrezinho, que era uma lona que cabia 5 pessoas, ele usava e dizia, eu estou grávido. Ele gerando, ele usava esse termo, gerando, no espírito. Estou gerando no espírito uma grande igreja, estou gerando no espírito, tudo ele dizia. Agora eu quero uma moto, ele dizia, eu vou gerar no espírito essa moto. Esse é um dos livros dele, os irmãos mais antigos conhecem. E aí nós estávamos lá no hotel, e eu peguei uma almofada e disse, Deus, eu e como Carol estamos gerando, estamos totalmente disponíveis para o que o Senhor tem para Gravataí, e para nossas vidas, e para as nossas igrejas. E existe uma palavra que agora está trabalhando. O verso 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Veja bem, Deus disse para ele, gente, vocês têm que pegar isso aqui. Deus disse para Ezequiel, Deus disse, profetiza sobre esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus dizendo, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus falou. Aconteceu alguma coisa? Nada. Os ossos permaneceram, o osso tudo permaneceu assim. Mas agora quando Ezequiel falou o que Deus mandou ele falar, então profetizei, falei como escutei. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava.
houve um ruído, um barulho de osso quando ele profetizava. Percebe? Tem coisas que Deus vai falar sobre a tua família, mas é você que tem que começar a dizer que nem eu. Vai encher, vai encher, vai encher, vai acontecer. Nós estamos gerando. As palavras que Deus nos fala têm que se tornar manifestas. Houve um ruído e um barulho de ossos quando ele profetizou. Não quando Deus falou para ele, mas quando ele. Profetizei como me foi sido ordenado. Na outra versão diz, falei como escutei. Você tem que falar como tem escutado de Deus. As pessoas dizem, qual é a tua opinião sobre essa situação? O que tu vai dizer sobre esse emprego, sobre esse carro, sobre isso? Eu ainda não escutei. Mas quando ele disser, eu vou falar. Não diga se Deus não disse. Só diga quando ele disser, porque o que ele diz vai se cumprir. Na hora que esse homem começou a dizer, houve um rebuliço, um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada um ao seu osso. Verso 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se nele pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E Deus me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize ao espírito. Assim diz o Senhor Jeová. Deus dizendo como é que ele devia dizer: vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Isso é avivamento. Glória a Deus, aleluia. E aí ele diz, então tá, Deus, vou dizer. E profetizei como ele me ordenou. Saiu da minha boca sobre o meu entorno o que Deus queria que eu dissesse, porque ele zela para cumprir sobre a palavra que saiu da boca dele, não da minha. E profetizei, verso 10, né? E profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo grande. Não aconteceu o que Ezequiel queria. Aconteceu o que Deus falou. E que Ezequiel então profetizou. Pregar, vir à igreja é além de anunciar, alimentar, é materializar a palavra. O culto não é apenas falar a palavra, é manifestar e cumprir a palavra, é realizar a palavra. Por isso um culto, ele é um lugar de salvação. Uma pessoa sendo salva em culto é a materialização da palavra. Uma pessoa tendo seus pecados perdoados num culto é a materialização da palavra. Uma pessoa que chegou num culto carregando os seus pecados e durante a palavra ela foi completamente perdoada, ela sentiu, ela recebeu, ela se arrependeu, é a materialização da palavra. O culto ser um lugar onde a cura é a materialização da palavra. O culto ser um lugar onde tem libertação de prisões, de demônios, de opressões, é a materialização da palavra. Ter batismo com o Espírito Santo é a materialização da palavra. Eu me lembro o dia que o pastor Vanderlan veio pregar aqui, e ele ia pregar sobre o Espírito Santo, e ele disse, como poderei eu pregar e não ter batismo com o Espírito Santo? E naquela semana, ou mais de uma semana, o Senhor jejuou e orou com a pastora Mareci, de uma maneira desesperada, no sentido de que não dá para nós sermos uma igreja que ministra, mas nada acontece. E aquele guerreiro que eu amo ali, veio em jejum para cá, tomado do Espírito Santo, e naquela noite o Senhor pregou, ele foi anunciada, foi ministrada a palavra, mas também foi manifestada a unção do Espírito Santo sobre a igreja. Amados, eu quero dizer algo a vocês. Muitas das igrejas hoje, nós continuamos crendo igual os nossos pais originais, mas nós não estamos vivendo como os nossos pais originais, nossos patriarcas. A maioria das igrejas, elas creem igual a Bíblia fala, perfeita teologia, mas já não tem mais as manifestações.
crê-se em tudo, mas já não se vive. Só que não é só a igreja. Eu aqui quero falar porque hoje é ceia. A tua teologia é saudável. E aqui eu ouvi alguém dizer sobre isso, dizendo: as igrejas de hoje, muitas são saudáveis, creem em tudo, mas os crentes não vivem mais como viviam os antigos. Senta um homem cheio do poder de Deus e um que não tem o poder de Deus. Tem a mesma teologia às vezes, só que um vive, o outro não. Muito daquilo que nós vamos viver na nossa vida e na nossa vivência de cristão não é sobre o que nós cremos, é sobre como nós praticamos ou se praticamos o verdadeiro cristianismo. O culto não é apenas palavra, é materialização. Jesus dizia: seja curado, e na hora a palavra se materializava. Eu quero contar para você o testemunho do pastor Bernard Johnson. Eu estava ouvindo essa semana um testemunho. Ele é um pastor que já faleceu, e ele estava preparando a pregação, e ele dizia assim: Deus, me dá a palavra. Ele estava jejuando, orando, e Deus não dava uma palavra, e ele disse, ele já faleceu, ele estava, uma época que Deus usou muito ele aqui no Brasil, um pregador americano, e ele disse, estava 18 mil pessoas esperando ele no Geraldão, estádio Geraldão em Recife, 18 mil pessoas, e ele lendo Bíblia, orando, olhando os seus esboços, e não caía uma palavra no seu coração. Então ele disse: Senhor, se tu não me der uma palavra, eu não vou. Estava já na hora de sair do hotel para ir ministrar às pessoas, e o pastor Bernard Johnson disse: Deus, eu não vou ir. E o Senhor disse para ele: conte 5 curas que estão relatadas nos evangelhos. Ele então pesquisou na Bíblia, leu, meditou, escolheu 5 curas que o Espírito Santo conduziu ele a meditar. Chegou no Geraldão, no estádio, 18 mil pessoas. Ele então disse: amados, hoje não vai ter pregação, eu só vou contar 5 curas que Jesus realizou. E ele contou a primeira cura dos evangelhos, contou a segunda cura. Quando ele contou a terceira cura, uma mulher começou a gritar nas arquibancadas, e ele não entendia o que estava acontecendo, e ele disse assim aos conselheiros, que era como ele chamava: subam para ver o que houve com essa mulher, e começou a juntar mais gente, era uma festa. Trouxeram a mulher para baixo, e a mulher disse: eu era cega, casei cega, nunca vi meu marido e nunca vi meus filhos, mas quando o Senhor contava a terceira cura de Jesus, eu comecei a enxergar. Glória a Deus. Virou uma festa naquele lugar. E ele disse assim: tem alguém aqui que, baseado no testemunho dessa mulher, quer aceitar esse Jesus que cura a pessoa da cegueira? Milhares de pessoas vieram para frente. Não precisa ficar falando horas. Quanto mais manifestações nós temos, mais as pessoas vêm. Pelas manifestações vinham para o ouvir e para serem por ele curados das suas enfermidades e das suas doenças e dos espíritos malignos. Gênesis 1:3 diz, eu estou indo para o final: disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3, olha o mundo sendo criado, palavra e manifestação, palavra e materialização, materialização e palavra. Disse Deus, haja luz. Houve luz. A minha oração, amados, é para que nós tenhamos esse peso de autoridade na palavra que sai da nossa boca. Quando Elias diz isso, ele diz assim: segundo a minha palavra não vai chover. O céu fecha. Haja luz. Houve luz. Verso 6. Gênesis 1:6. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Houve. Verso 12. Disse Deus, tudo palavra: produz a terra erva verde que dê semente, árvore frutífera que dê semente segundo a sua espécie. Verso 12.
E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, conforme a árvore frutífera, tudo trabalhando. Ele diz uma palavra e tudo começa a trabalhar para cumprir a palavra. Você está pegando isso na tua vida? Por isso eu quero que você entenda, quando nós aqui soltamos uma palavra e você pega, essa palavra vai começar a trabalhar na tua vida, para se cumprir, para se cumprir, para se cumprir. Quando você recebe uma palavra profética, aquela palavra vai trabalhar anos, às vezes um dia, e vai se cumprir, e vai se cumprir, e vai se cumprir. Esses tempos veio um irmão e pediu oração para mim, que estava com um problema financeiro, isso era de manhã, querendo ir embora para outro país, e nós oramos. De tarde ele veio, tinha vendido 2 casas, e deu dízimo. Fazia 3 meses que ele não vendia nenhuma. No mesmo dia Deus cumpriu a palavra. Aleluia! Aleluia! Verso 14: olha Deus criando a terra, ministração, palavra e manifestação. Verso 14: disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para ver dia e noite. E amados, num segundo surgiu o sol e a lua. Verso 20: disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus: produza a terra alma vivente. E foi tudo sendo feito. Os 2 principais sentidos espirituais são audição e visão. Eu quero aqui, indo para o final, mas eu preciso colocar isso aqui dentro do teu coração. 1 Reis 18, 41, bota na tela, 1 Reis 18, 41, você ama a Bíblia, não ama? E ela vai se cumprir na sua vida, porque ela é a boca de Deus. Então disse Elias ao rei Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Lembra que eu acabei de dizer? Os dois principais sentidos espirituais, audição e visão. Por isso, quando Deus foi formar Samuel, a primeira coisa que Deus fez com Samuel, já que ele não tinha ali um homem de Deus para treinar Samuel, Deus diz: eu vou ter que discipular direto Samuel. Deus começa a treinar ele pela audição. Ele diz assim: Samuel, e o menino vai lá nele, e ele diz: eu preciso treinar esse menino. Samuel, e o menino foi lá no Eli, e ele diz: Samuel, foi lá de novo. Aí ele diz para ele: eu não ouço mais a voz, mas já que tu está ouvindo, quando tu ouvir, tu diz: eis aqui o teu servo, pode falar que teu servinho ouve. Deus estava treinando Samuel, aí Deus vai de novo e diz, 3ª vez, Samuel. Aí Samuel diz: eis aqui o teu servo ouve. Oh meu Deus, Deus treinando a audição. Porque quando Samuel foi ungir Davi, veio Abinadab lindo, Samá, Joabe, Eliabe, tudo grande, bonito. E aí a voz vem e diz assim: não é este que eu escolhi. Se ele não tivesse audição espiritual, ele tinha ungido errado. Misericórdia. Quem já cometeu erro aqui? Levanta a mão em negócios. Eu já fiz negócio errado porque eu não ouvi. Eu já fiz. Levanta a mão. Levanta bem alto. Levanta a mão. Errei. Então disse Elias a Acabe: sobe e come, porque eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Aí Acabe olha para o céu azul. Não tinha nada, mas o homem e a mulher espiritual, eles ouvem antes, eles veem antes. Aleluia. Elias ouve barulho de chuva antes de ter nuvem, antes de ter chuva. Você vai ouvir coisa hoje, você vai ver coisa hoje. Deus vai sensibilizar os teus sentidos espirituais aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você vai começar a ter visão e não só vista, vai ter audição e não só mais ouvido. Deus vai abrir olhos espirituais e ouvidos espirituais, para que você possa falar como Ezequiel: falei como escutei, e por isso a minha vida foi mudada. Verso 42: e Acabe subiu a comer e a beber. Quem não está vendo nada, quem não está ouvindo nada, está fora, está fora. Mas Elias subiu ao Carmelo e se inclinou por terra e meteu o rosto entre os joelhos. Aqui tem algo que eu e o Carol, a pastora Carol, temos feito. Quando Deus nos dá uma palavra, nós temos que nos posicionar para que essa palavra se concretize, se materialize, se materialize, se materialize, se materialize, se materialize. Tem gente que fica assim: Deus falou. Não. Quando um semeador semeia uma semente, irmão, ele rega, ele cuida, ele aduba, ele cerca e fica dizendo: cresce, cresce, cresce.
Elias tinha ouvido o ruído de uma abundante chuva, e ele agora vai, se dobra e diz: chove, manda nuvem, manda nuvem. Ele vai interceder, ele entra na batalha do mundo espiritual para que se materialize. A minha luta já não é mais sobre as palavras que ele tem proferido sobre Gravataí, é para que elas se materializem, para que eu consiga ver a nuvem. Você está entendendo? Eu já ouço o som de uma abundante chuva, mas eu quero ver a nuvem materializada. Você está pegando a diferença entre ministração e materialização? Meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E o moço subiu, olhou e disse: não há nada. O ouvido de Elias ouviu uma chuva. Feche os teus olhos, abre os teus ouvidos. Feche os olhos e abre os teus ouvidos. Feche os olhos e abre os teus ouvidos. Se tu ficar vendo só na carne, tu não vai ver o que está vindo. Ouça o barulho da abundante chuva. Ouça o barulho da abundante chuva. A terra está seca, os animais estão mortos. O problema está aí, mas uma chuva tu já ouve. Tu já ouve. Está pobre, está seco, mas uma chuva. Não amaldiçoe as tuas bênçãos. Então disse ele: torna lá 7 vezes, fica lá, e eu vou ficar aqui orando. E Elias fica com o rosto no pó orando. Eu já ouvi, tu já me falou, eu já ouvi o barulho da chuva. Elias conhecia o barulho da chuva antes dela chegar. Tem cultos que vão acontecer nessa igreja que Deus já me mostrou em sonhos como serão. E eu estou só clamando agora: vem, materializa, traz a existência, traz a existência, traz a existência, traz a existência. E sucedeu, verso 44. Sucedeu que a 7ª vez, percebe que a palavra estava trabalhando, irmão? A palavra estava trabalhando o pastor André para surgir a nuvem. Foi uma guerra para surgir aquela nuvem. Surgiu a pequena nuvem. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro. Olha, mais uma palavra agora. Aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva te não apanhe. E eu vou declarar sobre a cidade de Gravataí, sobre a de Gravataí. E sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram com nuvens e ventos. Eu digo nuvem do Espírito e vento do Espírito. E veio uma grande chuva do Espírito sobre toda a terra. Já estava tudo pronto nos céus, até barulho tinha, mas era necessário o coração de um homem clamar para que se materializasse na terra. Jeremias 1,5, a Bíblia diz: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da tua mãe te santifiquei e te dei as nações do profeta. Sabe o que Deus está dizendo? Deus já vê Jeremias profeta antes dele nascer. Deus já te enxerga daqui 20 anos, 40 anos, 10 anos, Deus já te enxerga. Isaías 53, você vai ver que Isaías enxerga Jesus sendo crucificado 400 anos antes dele ser. E Deus, Ele tem dito algo ao meu coração: eu quero que vocês vejam antes de ser, eu quero que vocês ouçam antes de acontecer. Só quem tem visão e audição espiritual irá ver antes de ser. Isaías viu a crucificação de Cristo
400 anos antes. As palavras de Deus são profecias que irão se cumprir e se materializar. Fique de pé. O que Deus já falou está pronto, a semente. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo que eu a enviei. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Números 23, 19, põe no telão. O louvor pode já subir, a gente vai fazer ceia. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem mandado e eu não posso revogar. Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Abacuque 2,2 diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Por isso que eu tenho a agenda da Voz de Deus, te aconselho a ter uma agenda da Voz de Deus, anote, e é bom ser papel mesmo, para você conviver com aquilo, porque o digital some. Anotar o que Deus está falando. Senhor, escreve a visão, grava em tábuas. Abacuque 2,2, querida. Abacuque 2,2. Agrava sobre tábuas para que possas ler até para que quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar a palavra, espera. Aí, glória a Deus. Verso 3 agora, 2:3. Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Passe à frente aqui. Passe à frente.